Bom, hoje eu queria falar sobre um dos meus livros favoritos, O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse, publicado em 1927, né? Já está fazendo quase 100 anos esse livro, né? Está fazendo um aniversário centenário. E ele continua mais relevante e atual do que nunca, sinceramente. Ele já era um livro à frente do seu tempo em muitos sentidos, né? A gente pode até dizer que esse livro são vários livros dentro de um só, né? No mínimo 3 livros dentro de um só. Não é um livro muito grande e, sinceramente, não é também uma coisa muito complicada, sabe? It's really not that deep, after all. Não é uma leitura super densa nem nada, é bem agradável. Eu acho que o Hermann Hesse, assim como outros escritores do século XX, tipo o Camus, tipo o Kafka, eles conseguem falar de assuntos bem profundos de uma maneira sucinta, de uma maneira simples, de uma maneira bem direta. Enfim, o que acontece nesse livro? A maior parte desse livro é um diário de um homem de 50 anos, beirando os seus 50 anos, né, chamado Harry Haller. Ele vive na Alemanha, nos anos 20, mas o livro não começa assim. O livro, na verdade, começa como uma espécie de prefácio do editor. O que acontece é que o Harry, ele aluga um quartinho na casa de uma senhora por cerca de um ano. E daí, quando ele vai embora desse quartinho, ele deixa esse manuscrito, o seu diário, vamos dizer assim. E quem nos conta isso no começo do livro é o sobrinho da locatária, né? Ele vai dizer que não conhecia muito bem o Harry, que cruzou com ele algumas vezes na casa quando ele foi visitar a tia, é, e que ele parecia um homem um tanto quanto excêntrico, um tanto quanto solitário, intelectual, bagunceiro, cujo quarto era uma bagunça, vivia cheio de livros, cheio de tabaco, cheio de garrafas de vinho. E esse rapaz, o editor, né, ele vai achar curioso que, apesar desse estilo caótico do Harry, esse estilo boêmio, ele parecia um tanto quanto fascinado pela limpeza do resto da casa, né? Ele vai elogiar constantemente o cheiro da casa da tia do editor. Ele sempre elogiava a limpeza e a organização da tia. Enfim, depois dessa introdução do editor, né, do editor do livro, a gente vai para o diário, né, para a vida do Harry propriamente dita, né? E é interessante que o relato começa assim, né? O dia passara exatamente igual a todos os outros. O que a gente tem no começo da história é um velho, amargurado, solitário, que vive do passado e que odeia o mundo ao seu redor. Sabe? Ele é um cara, assim, muito erudito, que lê pra caramba, que adora música clássica, que os maiores ídolos dele são o Goethe e o Mozart, o Beethoven, o Chopin. Ele lê os clássicos, Romero, Ovídio. Ele conta que ele já foi casado, mas que a sua ex-esposa há muito tempo teve um ataque de esquizofrenia e está internada num hospício. E desde então ele vive praticamente sozinho. Todos os amigos dele também o abandonaram porque ele era uma pessoa contra a guerra, ele era um grande pacifista, né? Vamos lembrar que a Alemanha, quando ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, havia um sentimento muito forte de revanchismo contra a Inglaterra, contra a França. E esse cara vai escrever artigos contra isso, né? Como ele era um grande intelectual, ele vai dizer não à guerra. E isso tem um paralelo com o escritor do livro, o Hermann Hesse. Ele também vai ser um forte opositor da guerra, né? Um forte opositor ao nazismo. E ele vai até se isolar, ele vai sair da Alemanha e vai passar a maior parte da vida dele na Suíça por causa disso. E já estava óbvio para todo mundo na Alemanha nessa época que uma segunda guerra ia acontecer, né? Todos os jornais propagandeavam a favor dessa guerra. E é interessante que as iniciais do personagem principal, né, Harry Haller, são as mesmas do Hermann Hesse, né, HH. Mas enfim, apesar de ter esse lado antinazista e anti-guerra, o Harry Haller também tem um lado muito conservador, muito reacionário, de certa maneira, né? Ele achava que a juventude estava perdida,
por causa da música americana, por causa do jazz. Ele achava que a tecnologia era algo horrível, que os ideais bons eram aqueles do século passado, né? Na época do século XIX, né? Os poetas, os políticos que ele admirava, o Goethe, o Bismarck. E o problema dele é que, ao mesmo tempo que ele tinha esse desprezo pela burguesia que ia se desenvolvendo na Alemanha, né, ele também sentia uma atração muito grande por ela. Né? Ele vai dizer que ele foi criado numa família bem burguesa, que ele tinha uma certa fascinação pela ordem, pela limpeza, pela educação, pelos bons costumes e os modos da burguesia, né? Assim como o editor do livro vai falar pra gente no começo. É até interessante que ele é um homem de meia idade, vivendo no entre guerras, entre uma vida caótica, entre a boemia e a burguesia, né? Isso fazia muito mal para ele. Ele passava as noites sozinho, vagueando pelas ruas, bebendo vinho nos botecos da cidade. Até que um belo dia, enquanto ele estava vagando pelas ruas, né, ele encontra um rapaz distribuindo um folheto. E ele pega esse folheto e lê, né? E o folheto é um livrinho, assim, bem curtinho, que também está incluído nesse livro, né? Por isso que eu falo que é um livro dentro do outro. E esse folheto vai se chamar O Tratado do Lobo da Estepe. E o que é o Tratado do Lobo da Estepe, né? Esse folheto não é nada mais nada menos do que uma análise fria e direta do personagem Harry. Né? Como se houvesse um outro narrador onisciente explicando como Harry pensa, explicando exatamente como ele se tornou a pessoa que ele se tornou. E esse tratado vai dizer que o Harry acredita que todos os seus problemas vêm do fato de que dentro dele vivem duas criaturas, um homem e um lobo. Ele vai dizer que um homem que anseia pelo sublime, que é educado, que lê poesia, que adora música clássica, que tem essa fascinação pela ordem burguesa, e um lobo selvagem, desregrado, revolucionário, que odeia todo mundo, que é um grande misântropo, que quer fazer a revolução, que ri da hipocrisia da sociedade. Né? E por que isso era um problema? Porque todos os momentos o Harry ficava desconfortável. Né? Quando ele sentia uma emoção intensa, quando ele queria jogar tudo pro alto, quando ele buscava o isolamento e vivia de uma maneira boêmia, ou seja, quando o lobo estava sob o controle do seu ser, o homem desaprovava. O homem dizia, nossa, que besta estúpida, que besta descontrolável, né? Em contrapartida, quando ele tentava se misturar na sociedade, quando ele tentava ler um livro, discutir religião, arte, enfim, a literatura, quando ele tentava amar o próximo, o lobo dentro dele é que fazia escárnio, né? Que ria na cara dele, que dizia, como assim, né? Você é um lobo selvagem, você está aí fingindo que é um homem. E todos que conheciam Harry acabavam conhecendo apenas um desses lados dele. Né? Esse funcionamento, né, dizia o folheto do Lobo da Estepe, era típico da burguesia. Né? O que é o burguês? É aquele que não se entrega, é aquele que não toma parte de nenhum lado. Né? É aquele que não está em nenhum dos extremos, que não é nem um santo, né? Que não tem uma moral mega elevada, que se priva de tudo, mas também não vai se entregar totalmente aos vícios, né, e uma vida desregrada. Isso acontece porque o objetivo do burguês é a conservação do seu ego, é a conservação do que ele considera que é a sua própria personalidade, e não uma entrega total a uma causa, seja ela a causa que for. Né? O burguês sempre vai ficar no meio do caminho, segundo esse tratado. E isso tudo, apesar, né, do Harry invejar muito, ele tem muitos ídolos, os artistas, os políticos, que realmente entregaram a sua vida, que devotaram a sua vida a uma causa. E ele não vai ser capaz de fazer isso. E daí no Tratado do Lobo da Estepe, diz que para que o Harry saia dessa sinuca de bico, ele precisa ser colocado em confronto com si próprio. Ele tem que ser capaz de observar a si mesmo no espelho e ver que ele é um pouco ridículo. E não se levar tão a sério, né? De ser capaz de rir de si mesmo, que é uma coisa que ele não consegue de jeito nenhum. Pelo menos no começo do livro. Ele tem que ser capaz de se julgar um pouquinho, talvez, né? Em vez de ficar
todo o tempo julgando os outros, que ninguém nunca é bom o bastante para ele. E daí, já no próprio folheto, no Tratado do Lobo da Steppe, o narrador vai dizer que o Harry está enganado, que na verdade ele não é dividido entre homem e lobo coisa nenhuma, né? Que isso é uma simplificação grotesca e grosseira do que é um ser humano, né? Ele vai dizer que, na verdade, tanto ele quanto todas as outras pessoas do mundo contêm centenas ou milhares de partes diferentes e contraditórias que compõem um todo. E daí o nosso protagonista, o Harry, ele vai ler isso e vai se identificar pra caralho. Ele vai dizer, nossa, cara, isso é tão eu, sabe? Mas e daí? O que acontece? Nada. Ele não muda, né? Ele continua infeliz, ele continua firme com essa ideia de homem-lobo dentro dele para justificar todo o mal que acontece com ele, todo o seu desconforto e o seu isolamento. E ele vai continuar tão infeliz, né? Ele vai passar a vida inteira, aliás, tão infeliz, que ele vai decidir se matar. Ele vai, tipo, mas ele não vai decidir imediatamente, ele vai falar: quando eu completar 50 anos, eu vou me matar. Essa é a data limite. Por quê? Porque daí, antes disso, tudo de ruim que acontece com ele é tolerável. Porque ele pensa, olha, quando eu tiver 50 anos, tudo isso vai acabar. Então, eu consigo lidar com os problemas pensando nisso. O problema é que o tempo passa, né? E se eu não me engano, no livro, ele já tá quase com 50 anos. Ele tá lá com 47 ou 49, talvez, né? E ele vai postergando esse suicídio, mas uma hora esse suicídio vai bater na porta dele. E ele não tava com a menor coragem de fazer isso. Ele, quando chega a hora, realmente, né, ele novamente é um grande covarde. Então, no dia do aniversário que ele vai fazer 50 anos, né, ele tá vagando pelas ruas, adiando o momento de voltar para casa. Ele tá lá fazendo o que ele sempre fez, bebendo nos bares, sem a menor coragem de chegar em casa. Daí ele tá numa taverna, né, bebendo, e encontra uma mulher bem mais jovem, chamada Hermínia, que na verdade vai ser uma prostituta. E a Hermínia vai começar a falar com o Harry. E essa mulher é, à primeira vista, tudo que o Harry não é. Ela é feliz, ela é animada, ela não tá nem aí pra livros. Ela acredita nos santos da Igreja Católica, que é uma coisa que o Harry despreza muito. Ela adora dançar, ela adora jazz, ela adora usar drogas, né? E ela vai fazer ele se sentir um grande bobo, porque parece que ela tem respostas para todas as perguntas que ele faz, né? Ela vai fazer ele se sentir ignorante, tipo, um ridículo. E ela acaba por mostrar pro Harry todo um mundo novo, que já que estava lá debaixo do nariz dele e ele nunca tinha percebido, porque ele estava mega focado nele mesmo. Ela vai ensinar ele a dançar, ela vai fazer ele comprar uma vitrola para ouvir música, para ouvir jazz. Ela vai convidar ele para um grande baile de máscaras que vai ter na cidade. Ela vai apresentar o Harry para outros amigos dela. Por exemplo, um saxofonista negro chamado Pablo, que na verdade ele não entende nada de teoria musical, mas ele toca saxofone muito bem, ele sente o jazz, e quando o Harry tenta falar com ele sobre música, sobre os grandes mestres da música clássica, o cara não tá nem aí pra ele, tá desprezando, sabe? Olha, amigo, eu só quero tocar, eu só quero fazer todo mundo feliz, eu não tô nem aí pra isso. Esse homem, o Pablo, também vai oferecer drogas pro Harry que o Harry nunca experimentou antes, e isso vai abrir a cabeça dele, né? A Hermínia também vai apresentar uma outra amiga prostituta dela pro Harry, a Maria, e os dois vão acabar tendo um caso de amor, o Harry e a Maria, e isso também vai abrir a mente dele, ele vai experimentar sensações que ele nunca experimentou antes, né? E por isso que esse livro tá bem à frente do seu tempo, sabe? Em questões de homossexualidade, em questões de drogas mesmo, em questões de não monogamia, porque o Harry vai se apaixonar perdidamente por Hermínia, mas ao mesmo tempo ele tá lá transando com a Maria, ele até tem um caso
com o próprio Pablo também. Enfim, o Harry vai pela primeira vez curtir a vida, vai ser feliz. E enfim, no final do livro, a Hermínia e o Pablo acabam convidando o Harry para participar de um teatro mágico, no qual acontece uma grande viagem psicodélica. Sabe? Você lendo esse livro, você tem essa impressão. E isso é muito louco, porque o LSD foi sintetizado pela primeira vez mais de 10 anos depois desse livro ser escrito. Então a gente pensa, o que será que o Hermann Hesse estava fumando e cheirando nessa época para descrever uma viagem psicodélica dessa maneira em 1927, né? E nesse teatro mágico, o Harry vai passar por várias experiências psicodélicas surreais, na qual ele finalmente vai viver o fato de que as pessoas contêm multitudes, né? De que ele não é apenas um lobo, de que a Hermínia, na verdade, não é só essa garota bobinha e feliz, superficial que ele acredita que era, que o Pablo também é uma pessoa muito mais profunda do que ele pensa que era. Ele vai ver isso não só nele mesmo, mas também nos outros. Até os grandes ídolos dele, né? O Goethe e o Mozart vão aparecer, mostrando faces que o Harry jamais imaginava, né? Dos seus grandes ídolos. Eles vão mostrar que eles conseguem rir deles mesmos, né? Uma coisa que o Harry ainda não consegue fazer, né? Não se levar tão a sério. E enfim, daí quando o Harry vive essa experiência, ele consegue absorver aquilo que ele leu lá no começo do livro, aquilo que estava escrito palavra por palavra, que as pessoas não são divididas em lobo e homem, né? Que na verdade as pessoas são uma coisa muito mais complicada do que isso. Ele vai finalmente perceber, porque ele está vivendo uma experiência, né? Ele vai viver algo além da leitura fria da teoria, que não serviu de nada para ele no começo. Ele vai ser confrontado com esse grande espelho e vai finalmente rir de si mesmo. E assim, é curioso que apesar desse livro ter um protagonista de 50 anos, ele ressoe muito com jovens, com adolescentes. É porque, na verdade, o Harry está passando por um processo de amadurecimento tardio aqui, né? Ele é uma sensação muito comum da adolescência, a gente estar numa encruzilhada e achar que só tem duas opções, quando na verdade a gente tem infinitos caminhos, infinitas maneiras diferentes de lidar com os problemas da vida. Sabe? E fica cada vez mais fácil se identificar com esse personagem, né? A gente tem, hoje em dia, as redes sociais, o doom scrolling, as câmeras de eco, sabe? As pessoas ficam informadas nos próprios gostos, você tem todo mundo parecido, aplaudindo a si mesmo, né? E outra coisa, quem é que nunca foi um adolescente que se achou melhor que todo mundo porque conhecia uma banda que ninguém conhecia, sabe? Porque gostava de um certo estilo de música, de um certo filme, porque leu um certo livro e se achava, assim, a última bolacha do pacote. Esse é o Harry, mas a diferença é que o Harry fazia isso com 50 anos, não com 13. E o Hermann Hesse, ele tenta passar essa lição pra gente de uma maneira até que beira a cafonice, sabe? Tem um quê de autoajuda nesse livro, tem um quê de, qual é a moral da história, né? Tem sim algo de muito piegas nesse livro, mas ao mesmo tempo é algo que fica com a gente, né? Tem algo que fascina que a gente acaba não esquecendo. Fica claro também nesse livro as influências junguianas do Hermann Hesse, né, que está presente em toda a obra literária dele, né, desde o Siddhartha, passando pelo Demian, e principalmente aqui no Lobo da Steppe, né, porque a Hermínia é uma personagem claramente baseada no conceito junguiano da ânima, né, que vai ser a personificação das qualidades femininas do nosso inconsciente. Né. A Hermínia é ao mesmo tempo mãe, amante, professora, curandeira, ajudante, enfermeira. E o grande momento, o clímax desse livro, né, vai ser quando o Harry tá lá no Teatro Mágico e ele vê a Hermínia e o Pablo dormindo juntos, né, na cama, um do lado do outro. Daí ele vai ter um ataque de ciúmes e vai esfaquear a Hermínia, vai matar a Hermínia. É interessante porque daí o final do livro fica ambíguo, né? Será que o Harry realmente aprendeu alguma coisa? Né? Por que será que ele fez isso? Por que será que ele matou
a Hermínia. A Hermínia, aliás, no começo, quando ela conhece o Harry, ela pede pra ele, olha, um dia eu vou pedir pra você me matar. Então, isso era parte do aprendizado ou foi um fracasso? Será que ele matou a ânima dele em vez de incorporá-la no seu self, né, no seu ser? Ou será que ele só matou a projeção externa dessa ânima? Será que matar a Hermínia quer dizer que ele não precisa mais dessa pessoa fora dele, né, que ela já está de fato internalizada? Ou será que não? Então tem esse final ambíguo, né? Será que o Harry fracassou? Será que ele aprendeu alguma coisa? Será que ele ainda está aprendendo? O próprio Pablo diz isso, né? Que olha, você fez aqui uma grande porcaria, né? Fez uma grande porquice, matou essa menina, né? Mas a boa notícia é que o Harry continua vivo, né? E quem tá vivo sempre pode aprender. Quem tá vivo sempre pode tentar de novo, né? E de novo. Esse foi o Lobo da Steppe, um livro fascinante. Recomendo muito. É isso aí, pessoal. Até mais.